Um bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a deputada Érica, que abriu esse espaço para que pudéssemos expor coisas importantíssimas no que tange a vida castrense no nosso país. Quero agradecer ao presidente da ABEM, ao Jair, e a todos aqueles que compõem a mesa, os nobres colegas que compõem a mesa, e a todos aqueles presentes aqui estão, inclusive aqueles que fazem parte da assessoria parlamentar, que também se fazem presente aqui, né, e que representam as forças militares. Eu quero fazer uma introdução falando a respeito de coisas que acontecem no âmbito das Forças Armadas e das Forças Auxiliares do Brasil e que são inaceitáveis, que não eram aceitáveis nem nos idos de 1900, nos idos de 1800, mas que em pleno século XXI essas coisas estão acontecendo. E isso precisa cessar. Então, os colegas que irão me suceder aqui nessa introdução irão falar de um ponto nevrálgico nesse contexto, que é a sanção da Lei 13.954, de 2019, que ceifou, que solapou de uma forma muito contundente e covarde direitos elementares, direitos fundamentais de praças das Forças Armadas e das Forças Auxiliares e também das pensionistas de militares, de homens e mulheres que dedicaram décadas de suas vidas à carreira militar, que sonharam e se dispuseram com o juramento defender a pátria com o sacrifício da própria vida. Mas o que tem acontecido ao longo do tempo é que os princípios basilares que norteiam a vida castrense, quais sejam hierarquia e disciplina, têm sido deturpados. E dentro da vida militar, dentro da vida castrense, sobretudo após a promulgação dessa Lei 13.954, houve uma segregação entre a oficialidade e praças, de modo que, ao que tudo indica, a gente está vivendo hoje, dentro da vida militar, uma escravocracia sem precedentes, onde as praças não têm direito sequer à voz, onde são silenciados, onde são submetidos a instrumentos de suplícios, quais sejam IPM, sindicâncias, procedimentos administrativos, e muitos dos militares que aqui estão, que são militares reformados e da reserva, enfrentam ou já enfrentaram esse tipo de ações por parte do generalato, por parte do alto comando das forças militares, tanto da Marinha, do Exército, da Força Aérea Brasileira e também das forças auxiliares dos estados de toda a nossa federação. Então, como já foi dito aqui, eu sou Adriano Rocha, eu sou advogado militante na seara do direito militar, eu sou um ferrenho combativo e técnico na defesa dos meus patrocinados e, além disso, sou um comunicador, sou um jornalista que prima por trazer para a luz aquilo que acontece nos ambientes obscuros dos quartéis. Então, é notório, né, é ser disso, que há 2 dias uma mulher fora assassinada brutalmente dentro de um quartel do Exército. E não, se não bastasse apenas ela ter sido assassinada a facadas, ela foi queimada e ela foi abandonada, incendiada dentro de um carro, de uma forma completamente brutal. Senhoras e senhores, nós estamos falando de violações das mais terríveis de direitos humanos. Nós estamos falando de torturas que acontecem no ambiente militar e que pessoas morrem de pavor e de medo. Pessoas que são torturadas e não têm voz, e não tem como falar, não tem como se expressar. E alguém que, como eu, ousa a fazer esse tipo de denúncia, sofre retaliações das mais terríveis possíveis, como eu já disse. Muitos daqueles que aqui estão já sofreram. Então, eu quero agradecer por essa oportunidade e quero agradecer ao Deus Criador, que é Senhor de todas as coisas, a quem devoto a minha vida. Quero agradecer a Jesus Cristo de Nazaré, que é aquele que vive e reina para sempre e cujo nome está acima de todo o nome. Então, esse lugar é uma comissão
de participação legislativa. Aqui, na Câmara Federal, nós estamos na casa do povo. Aqui, o povo tem liberdade. E quando a gente se fala de povo, a gente fala de cidadão brasileiro, de alguém que carrega a glória de ser um cidadão dessa nação tropical, dessa nação abençoada, dessa nação próspera. Então, nós somos ferrenhos defensores do Estado Democrático de Direito, nós somos ferrenhos defensores dos direitos humanos a todas e quaisquer pessoas, indistintamente, quer sejam pretos e brancos, quer sejam índios, quer sejam ateus, religiosos ou não, quer sejam quem forem. Se forem seres humanos, nós vamos defender essas pessoas. E eu encerro essa fala inaugural dizendo que os militares são cidadãos e eles não podem ter os seus direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, o direito, sobretudo, à vida, o direito de não ser preso de uma forma ilegal e arbitrária, o direito de não sofrer retaliações por causa de seus pensamentos, porque na nossa nação, a Constituição Federal diz que nós temos o direito de livre pensamento, nós temos liberdade de expressão. Então, até que ponto se pode usar a máquina pública, pode-se usar em nome de uma hierarquia deturpada para se calar um oponente, para se calar alguém mais vulnerável. Então, eu encerro essa fala dizendo para os senhores, o grande problema está na formação de base da oficialidade, porque quando eu olho para as academias militares, onde se formam os oficiais, o que eu vejo ali é um processo torturante, que degrada adolescentes, e eu rendo as minhas homenagens aqui, com muita emoção, ao jovem Melo Júnior, aluno de 16 anos do Colégio Naval, que atentou contra a sua vida no primeiro semestre desse ano de 2025. Eu mando aqui um abraço para o seu pai, advogado, Rodrigo Melo, lá da cidade imperial de Petrópolis, para sua mãe, dona Daniele, que perderam seu filho, que ao se suicidar, deixou 10 vídeos, e em um deles ele fala, aquele maldito lugar, o Colégio Naval. Eu encerro a minha fala dizendo que o meu problema não é com as Forças Armadas. As Forças Armadas são órgãos de Estado, precisam ser respeitadas. Mas essa idiosincrasia, esse modus operandi de tortura que acontece há séculos, desde os idos de 1910, quando João Cândido, o almirante negro, teve a coragem, teve a fibra moral, teve a disposição de se insurgir contra aqueles que perpetravam as chibatadas de forma covarde, se insurgiu contra o senhor Batista das Neves, que resolveu sancionar o marinheiro Marcelino com 250 chibatadas, quando um decreto já havia cessado essa possibilidade. E quando o máximo de chibatadas eram apenas 25, ele mandou dar 250 chibatadas, o que foi um estopim para a revolta da chibata, e nós estamos vivendo hoje um tempo onde as chibatadas elas são veladas. Elas são não mais físicas, mas são morais. E nós vamos continuar combatendo isso com todas as forças da nossa alma e com todo o vigor técnico que a gente possui. Deus abençoe a todos.